quando a gente pensa especificamente em aprendizagem, a primeira coisa que nós pensamos é leitura mais rápida, né? Um entendimento, uma interpretação um pouco mais sofisticada, ter uma capacidade de memorização, muitas vezes ultrapassar aqueles limitantes que nós temos. Eu lembro que eu passei por alguns perrengues na minha vida. Quando eu era adolescente, eu entrei numa cultura inglesa, que não era cultura inglesa na época, né? Era o CCAA, e a minha professora do segundo estágio, ela percebeu uma coisa bem curiosa em mim. Ela percebeu que eu não conseguia pronunciar algumas palavras, principalmente as palavras que tinham P e B, né? Então, no inglês, essas palavras têm uma conotação um pouco específicas, e essa minha dificuldade permitia que eu engolisse algumas palavras, algumas sílabas, né? Eu fiz a segunda parte, que era o segundo semestre, né? E eu acabei tendo que repetir 2 ou 3 vezes, porque a prova oral eu nunca conseguia passar e alcançar, muitas vezes, expressar aquilo que era tão fácil para mim. Então, ela conversou com a coordenadora pedagógica e me deram um diagnóstico. Imagine você, né? Uma professora de inglês dando um diagnóstico. Me deu um diagnóstico de que eu tinha dislexia e, devido à minha hiperatividade e meu déficit de atenção. Ou seja, eu não conseguia aprender parado. Isso era verdade. Eu ficava em sala de aula, eu ficava me mexendo na agenda, né? E eles tinham um formato de aula em U, e esse formato, as pessoas tinham que ficar quietinhas ali, eu ficava maluco. Quando eu pensava em ficar naquela sala ali, me dava já uma angústia, né? E eu saí daquele curso alimentando 3 crenças. A primeira, de que eu tinha dislexia, que eu nem sabia o que era, e na época eu até falava aquela dislexia, dislexia. A outra crença foi que eu era muito ativo, né? Que eu não conseguia ficar parado, sentado, aprendendo. E a terceira crença é que eu era um fadado a ser um ignorante, né? Não ia aprender nunca outro idioma, sentar na cadeira e tal. Mas quando eu vi as minhas notas em outras áreas, elas eram notas boas, né? As minhas avaliações eram boas. Eu era considerado na escola regular como um aluno bom, apesar dessa minha dificuldade. Eu comecei a apresentar uma dificuldade também na língua portuguesa, né? De entender grafias, ortografias. Chegou um momento em que eu lia uma página e eu simplesmente dispersava, não conseguia ler 2 ou 3 páginas de um livro, né? E curioso é que antes eu até lia, mas não lia tanto, mas lia um pouco. Comecei a ter umas dificuldades, né? Fui aprofundando e decidi no ensino médio que eu iria para a área de exatas, porque a área de humanas realmente não era para mim, eu não ia conseguir ler um livro de direito nunca, de história, esse negócio de psicologia, que precisa de muita leitura, isso para mim nem passava em nenhuma possibilidade. Quando eu fui para a área de TI, eu me encontrei, né? Fiz engenharia civil, fui para a área de TI. Porque TI era uma coisa prática, né? Você aprendia em um curso, você já ia lá mexer no computador, já exercitar, praticar. E isso, para mim, era algo que desafogava a minha atenção interna. Até que em 2001, eu já estava em Brasília, já era professor universitário de tecnologia, de sistema de informação. Eu li uma reportagem que dizia que você podia ler andando. Você poderia aprender andando, ou seja, você poderia pegar o livro, né? Eu vou pegar um livro daqui a pouco, pegar um livro e ir andando e lendo. Eu disse, não, isso não vai funcionar comigo, eu tenho dislexia, eu tenho TDAH mais plus, né? E isso me permitia que eu nem tentasse, mas certa vez eu estava precisando. Eu tive uma avaliação muito negativa como professor quando eu cheguei em Brasília. Eu era um cara muito bom tecnicamente, ou seja, tinha uma capacidade de absorver os conteúdos e
encontrar os atalhos para resolver problemas, mas quando eu me via dentro de um cenário de explicar aquilo que eu fazia, era um terror, era horrível, né? Na verdade, eu não sei como eu conseguia, como os meus alunos conseguiam me aguentar, porque era horrível, né? Até que o diretor da escola chegou para mim e disse, cara, você é um dos melhores professores que a gente tem aqui, o cara mais técnico, né? Tem uma porrada de uma vivência internacional, super recomendado nas empresas. Nessa época eu era especialista na área de sistemas operacionais, segurança de rede, né? Mas os alunos não gostam de sua aula, cara, não gostam de sua aula, né? Eu acho que você tem que agregar alguma coisa aí para poder dar mais dinâmica. Eu lembro até hoje dele falando isso, né? Stuart Carício, da faculdade, que tem uma faculdade aqui em Brasília chamada Faculdade Michelangelo. Depois até essa faculdade depois eu fui para outras, fui navegando em algumas faculdades, mas essa foi a primeira. E eu decidi ler um livro de didática, né? E esse livro de didática dizia, olha, você tem que gesticular mais, você tem que criar um processo. Porra, nada disso funcionou. Essa porra de didática, não sei o quê. Para mim, na época, eu pensei, joguei meu dinheiro fora, né? E aí eu estava vasculhando minhas coisas em casa, vi o livro do Poder Sem Limites, do Tony Robbins, né? E ele falava sobre você entrar em rapport com o seu público em sala de aula. Eu disse, mas que porra é esse negócio de rapport? Na época eu chamava rapport. Não sabia pronunciar essa palavra, era rapport, né? Até hoje, quando eu lembro desse negócio, eu digo, meu Deus do céu, vai que eu tinha mesmo dislexia e não sabia. O fato é que eu comecei a meio que usar uma didática diferente, né? Eu começava a imitar ali os alunos, né? Começava a interagir, eu tive uma ideia, surgiu de fazer umas aulas onde os alunos, eu fiz um teatrinho, né? Então eu colocava lá, por exemplo, eu dava aula de teleprocessamento, aí eu ia simular como a informação ia de um computador para outro. Aí eu pegava um aluno, era um computador, o servidor, o outro aluno era a estação, eu colocava uns 3 alunos para ser o cabo de rede e eles iam transferindo a comunicação de um para o outro. Isso gerava uma gozação, era muito divertido, né? E quando eu comecei a fazer isso, algo mágico aconteceu, milagrosamente. Se você me perguntar o que aconteceu no meu cérebro, na minha mente, eu não sei. Até hoje, já tentei ver alguma explicação, mas o fato é que eu comecei a ficar uma pessoa um pouco diferente. Eu comecei a fazer umas associações que antes eu não fazia. Eu comecei a gostar de arte, que era uma coisa que eu não gostava. Comecei a gostar de teatro. Inclusive, a primeira vez que eu fui a um teatro grande, assim, porque lá na Paraíba tinha uns teatros, mas eram menores. Um teatro grande mesmo, foi aqui em Brasília, assistir uma peça. Eu não tinha esse hábito de assistir uma peça teatral, teatro e tal. Primeira vez que eu me vi diante de um show de comédia, de indo para aqui em Brasília, especificamente, tem muitas exposições, né, de artistas plásticos. Eu comecei a me interessar por esses assuntos. Comecei a voltar a me interessar por música, que era uma coisa que eu já gostava. Gostava muito de mágica, atos de mágica e tal. Comecei a fazer mágica. Comecei a me interessar por arte. Quando eu me interessei por arte, algo começou a acontecer na minha mente, né? E eu fui entender depois isso que tinha acontecido. Eu comecei a realizar associações muito mais rápidas. Por exemplo, né, eu comecei a perceber que eu estudava um conteúdo, aprendi aquilo muito rápido. Eu estudava 2 ou 3 folhas de um livro, às vezes li o livro inteiro, né? E depois eu consegui imaginar essas cenas como se eu estivesse pintando um quadro, né? O que eu estudava já era uma coisa meio colorida, né? Eu comecei a escutar vozes, eu até pensei que eu estava esquizofrênico, né? Porra, vai que eu agora virei esquizofrênico, que merda é essa, porra? Mas não, na verdade era o meu diálogo interno que antes me questionava, dizia assim, você não vai aprender, você tem déficit de atenção, hiperatividade, para com isso. Ele começou a ser um diálogo interno diferente. Ele começou a conversar comigo como se ele estivesse me dando aula. Isso também foi uma coisa bem interessante que ocorreu. O fato é que em 2010, 2011, eu comecei a fazer alguns testes, né, utilizando hipnose e PNL, e foi quando eu descobri que nessa minha jornada houve uma quebra
conceitual de uma crença. E essa quebra dessa crença me permitiu expandir a minha capacidade de aprendizado, inclusive gerando processos internos que até então estavam represados, ou seja, um potencial simplesmente inativo, né? Tudo isso plantado por uma crença que eu tinha tido, que eu tinha dislexia, hiperatividade, déficit de atenção, essas porra aí. Desde então, eu venho me especializando nessa área. Eu comecei a me interessar por esses conteúdos, mais especificamente em 2005, né? E percebi que existiam duas boas formas de você ensinar. Uma delas era com arte. Eu comecei a desenvolver uns padrões, né, de ensino, utilizando atividades artísticas. E outra boa forma de ensinar era por meio de atividades. Era promovendo atividades para o pessoal fazer. Desenvolvi um monte de jogos interativos, que eu tenho isso até hoje. Desenvolvi uma percepção de exemplificar o que eu estava estudando, dar sequenciamento, tudo isso. E quando foi em 2015, os meus alunos de PNL, de hipnose, chegaram para mim e disseram o seguinte: Eduardo, professor, a gente acha você, a sua aula top, velho, é muito boa, velho, a gente gosta, é divertido, a gente entende essa merda. Agora, a gente não entende como é que você faz isso. Dá uma aula para a gente, como você faz isso, né? E aí eu me interessei, pensei, cara, como é que eu posso dar uma aula? Eu não sou um cara tão genial assim. Eu sou apenas uma pessoa que fez as coisas acontecerem, né? Então eu fui à procura de métodos, técnicas que, de certa forma, exemplificasse ou trouxesse técnicas e estratégias que pudessem trazer para as pessoas mais ou menos a forma como eu estruturo meu pensamento, como eu estudo, etc., né? E daí essa coisa acabou virando o contrário. No lugar de eu aprender, de eu ensinar, eu acabei aprendendo muito com essa metodologia, né? Comecei a estudar outras metodologias, técnicas de memorização, estratégias de desbloqueio, né, cognitivo, e fui utilizando em mim mesmo. Eu tenho muito essa prática, né? Eu sou muito congruente nas minhas coisas. Nem tudo a gente consegue, já tô logo avisando, tá? Mas o que a gente consegue é muito bom, né? Nem toda a técnica de controle emocional a gente consegue fazer a gente mesmo, nem todo o processo de ressignificação a gente consegue fazer a gente mesmo, mas as técnicas que nós conseguimos é muito prazeroso ver o resultado da nossa própria vida. Pelo menos essa é a minha intenção constante. Então surgiu o curso de aprendizado acelerado. E esse curso, ele é, vamos dizer assim, é o curso que eu tenho um carinho enorme, porque ele é a minha própria metodologia aplicada, né? Ou seja, é a minha própria forma de fazer, é a minha própria forma de ensinar, é a minha própria forma de fazer terapia para esses processos. E hoje o que eu vou mostrar para vocês é uma síntese, é uma aplicação de como vocês podem utilizar das estratégias, das técnicas para se tornar um aprendiz melhor.